Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Mais uma edição do podcast aqui, nessas edições especiais sobre o NBB, falando de todas as equipes que vão disputar a temporada 2019-20 do Certame Nacional. Tenho aqui hoje para falar sobre o São Paulo Futebol Clube, uma das lendas aí do mundo basquete, Jadiel. É um prazer ter você por aqui, Jadiel. Estamos aqui nessa reta final de especiais, de podcasts especiais do NBB. Não podia faltar o mundo basquete e você, Jadiel. Fala, tranquilo, Fábio. Prazer estar com vocês. Já acompanhei alguns outros podcasts dessa série que vocês vêm fazendo sobre o NBB que vai começar. Parabéns pelo trabalho e um prazer participar com vocês aqui. Legal, vamos falar aí do Tricolor Paulista, uma equipe que veio aí da Liga Ouro, tentou a classificação aí direta via Liga Ouro, chegou até a final, mas acabou sendo derrotado pela Unifacisa. Antes da gente entrar nessa questão dessa temporada já para o NBB, Jadiel, vamos falar um pouco, né, dessa campanha do São Paulo na Liga Ouro, né? É claro que a gente tem aí um time de camisa do futebol, sempre, às vezes é até mais, não sei como que se pode dizer, até mais fácil, eu não diria, mas uma coisa que é meio que certo, assim, que a equipe chega para disputar, né, o playoff de Liga Ouro para classificação, assim que aconteceu com o Corinthians, o Botafogo, então tem sempre esse histórico, né, dessas equipes. O São Paulo não foi diferente, né, chegou firme, né, na Liga Ouro, e acabou sendo derrotado apenas na final, né, para a Unifacisa. O São Paulo, como você falou, os times de camisa, eles já chegam com um pouco de pressão, mesmo que a torcida não cobre tanto, é mais tranquilo, assim, é como o futebol, mas os times de camisa, quando eles vão começar essa caminhada, eles normalmente já batem e sobem, né, como aconteceu com o Vasco, o Botafogo, o Corinthians, agora o São Paulo, mesmo que não subiu como campeão, mas ele subiu com uma oportunidade que a Liga abriu, né, para expandir o torneio. O São Paulo fez uma Liga Ouro muito boa, se você parar para pensar, assim, o time na época foi um dos últimos a serem montados, né? Foi meio que ali no estouro do cronômetro, chegaram os americanos e tal, alguns brasileiros que estavam fora, já sem aquele gás de outrora, né? O Sidão, o Drude, o Ted, que eram caras assim experientes, mas já tinham passado do seu melhor momento na carreira. Então, assim, por ter sido um elenco feito meio que às pressas, eu acho que foi bom. O time terminou em segundo na Liga Ouro, fez jogos excelentes, muito legais, a torcida abraçou, foi algo muito legal. Já desde o primeiro jogo em casa, o São Paulo abriu a Liga Ouro fazendo 2 jogos fora e vencendo os 2 jogos. Unifacisa e Londrina, se não estiver enganado. Unifacisa eu tenho certeza que foi o primeiro, o segundo, ou Cerrado, enfim, não vou lembrar agora. Mas foi assim, um time que chegou já com peso, a torcida comprou, encheu o ginásio nos jogos, e no primeiro jogo em casa contra o Campo Mourão, eu lembro que eu estava lá, o São Paulo perdeu na última bola, faltando acho que menos de um segundo, acho que tinha 0,8 segundos, se eu não estiver enganado. Campo Mourão matou uma bola lá e decretou o final do jogo. Parecia assim que a torcida até que não ia gostar, mas acho que para quem não conhecia o basquete foi uma ótima um ótimo ritual de iniciação, né? Você assistiu um primeiro jogo em casa que você perde na última bola, você já vê como que o esporte é emocionante ali, talvez para o torcedor que estava mais acostumado com o futebol, que foi mais para torcer pelo clube do que propriamente pelo basquete. E depois, no decorrer do campeonato, o time se encaixou, foi bem. Foi a única derrota em casa, inclusive, né? Foram 7 jogos na primeira fase com 6 vitórias. Depois teve derrota no playoff também para Campo Mourão e Unifacisa. Mas na temporada regular, vamos dizer assim, né? Na temporada de classificação, o time foi muito bem. E a torcida abraçou. Tanto que acho que isso foi um bom sinal para a diretoria, que já devia ter decidido, mas enfim, foi mais um sinal ali para a diretoria carimbar esse investimento, esse aporte para o torneio nacional mesmo, né? Para
a primeira divisão do basquete brasileiro, que é o NBB. Sim, teve, né, esse sucesso com a torcida, né, ajudou bastante. A reforma mesmo do ginásio, né, Sim. ajudou o São Paulo ter conseguir, né, ter, atrair o torcedor, né, pro Morumbi, para os jogos, e fez uma coisa que em outras situações, por exemplo, o São Paulo não havia feito, né, de fazer esse projeto no clube, né, uma coisa que a gente viu em outros esportes até, de o São Paulo fazer parcerias, né, em outros lugares, foi assim com futsal, com voleibol. O vôlei feminino tá agora assim com o Barueri. Isso mesmo. O próprio basquete lá atrás, quando tinha o time da Janete, né, que foi campeão brasileiro ali no começo dos anos 2000, era com parceria, se não me engano, com o Santo André, e teve o masculino também com alguma cidade do ABC, acho que foi até na mesma época, com o clube mesmo abraçando, realmente, pelo menos recentemente, né, desde que eu me lembre, foi o primeiro, com relação ao basquete, né, os outros, das outras vezes tinham sido com prefeituras da Grande São Paulo ali. É uma atitude interessante, né, do São Paulo, que se viu, eu acho que também um pouco atrás por conta da entrada do Corinthians no basquete também, o São Paulo quis um pouco, né, seguir nesse caminho, né? Ah, sem dúvida. Já há alguns anos a gente ouvia falar, o São Paulo, o Santos também foi ventilado, né, que teria um time na Liga Ouro. E eu acho que o sucesso do Corinthians acaba impulsionando. O Palmeiras também teve time muito bom, teve elencos, teve campanhas muito boas no NBB. Até mesmo antes dos dois, né? Isso. Que, na verdade, tem até mais tradição, pelo menos na base. O Palmeiras é uma das melhores bases do Brasil hoje, né? E já há muito tempo. Então, o Palmeiras, diferente do São Paulo e do Corinthians, o Palmeiras conseguiria manter o time aproveitando muito o jogador da base. O São Paulo está começando ali, ele tem, se não me engano, até o sub-15 está aumentando, o Corinthians também está aumentando, já até contratou gente para isso, né, que é o Vitor Galvani, que é um cara sensacional da base, mas enfim, o tema é o São Paulo, sai fora Corinthians, mas são assim, são equipes que estão procurando melhorar, desenvolver o basquete não só no profissional e também com essa questão da base. E você falou dessa questão da rivalidade, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Assim, acho que a gente vai ter a questão, lógico, a preocupação, segurança, enfim, no ginásio, vão ser jogos com torcida única. Já o primeiro jogo do São Paulo no NBB vai ser contra o Corinthians no Parque São Jorge, mas sempre tem essa questão da segurança que a gente vê também que acontece no Rio. É um problema, mas acho que a gente tem muito mais a ganhar, né? Um vai puxar o outro. Talvez aquele São Paulino, aquele corintiano que não está dando muita atenção para o time, quando souber que vai enfrentar o rival, o cara vai ficar curioso ali para ver, vai querer saber como foi, para zoar o amigo que é torcedor de outro time. Enfim, eu acho que o basquete ganha muito com isso, né? Com esses times de camisa no esporte. Sim, exatamente. E já que a gente está falando dessa importância, a gente falou também do que o time liberou, né, um investimento para essa temporada. Vamos entrar então, né, nesse elenco montado para a equipe do São Paulo, para o NBB, para o Campeonato Paulista, que já terminou, inclusive. A equipe montou um time bastante interessante, assim, né, para início de conversa, né? Teve aí a chegada de Jorginho de Paula, com o Cassiano também vindo, jogou a Liga Ouro por Campo Mourão, mas também jogador aí formado por Franca. Teve a manutenção do Jalen Jones, né, o norte-americano que estava na Liga Ouro, chegando também Desmond Holloway, Chamel, o Douglas Kurtz também, vindo de uma boa temporada pelo basquete cearense. Falei o Renan Lenz? Falei, não falei, então Renan Lenz também. Isso, veio do Paulistano. O time ficou bem interessante. O time do São Paulo na Liga Ouro já era um time, mesmo que, como eu disse, né, foi montado meio que às pressas ali, mas foi um time que deu bastante certo. Inclusive eu, como torcedor, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu cubro basquete já, sei lá, mais de 12 anos, né? NBB, NBA, enfim, acompanho já muito mais que isso, mas enfim,
eu nunca tive time de basquete no Brasil para torcer, assim. Eu, quando comecei a acompanhar, cobrir nos jogos e tal, você vai acaba que você vai torcendo ali pelos times de que você mais acompanha. No meu caso, os de São Paulo, né? Pinheiros, Paulistano, até o Palmeiras, eu sendo São Paulino, até o Palmeiras eu acompanhava, torcia, porque assim, eu queria que fosse o mais longe possível para eu acompanhar os jogos de perto, porque você começa a frequentar e você conhece o funcionário, você conhece o cara que às vezes pega, não é amizade, assim, mas você conhece o jogador, o técnico, você vai vendo como que os caras te tratam, você vai acabar se apegando. Até Bauru, comecei a torcer, gostar mais, porque de tanto estar com o pessoal de Bauru, do time, né? Você vai acabando conhecendo, conhece um assessor, conhece um médico, enfim. Então eu nunca tive um time, eu nunca ficava nervoso no ginásio, assim, torcendo, mesmo torcendo pelo time de São Paulo. E no primeiro jogo do São Paulo, eu falei, acho que vai ser igual com o São Paulo no basquete, né? No primeiro jogo do São Paulo, eu já tava xingando, já foi uma mudança. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso num jogo de basquete, a não ser da seleção. Na seleção da Olimpíada eu fui e sofri bastante também, mas eu não costumo sofrer no ginásio, né? Quando eu assisti um jogo. E no São Paulo, já no primeiro jogo, que foi esse que perdeu na última bola, assim, eu já tava desesperado. Aí você xinga o técnico, você xinga o jogador, o juiz, o adversário, você já fica maluco. Tanto que no primeiro jogo eu fiquei na área de imprensa, eu tava meio quieto, assim, tava querendo ali, só que só tinha de imprensa, só tinha o pessoal do próprio São Paulo. Eu percebi que o pessoal começou a torcer, eu falei, então aqui tá em casa, vou torcer também. E aí, clubismo liberado ali, e comecei a torcer. Depois, tanto que nos outros jogos, ou ficava, em alguns eu até fiquei na torcida mesmo, que eu tava querendo, principalmente na final, eu queria participar mais do jogo. Na área de imprensa tem que ficar sentado ali e escreve uma coisa ou outra. Depois falei, não, depois do jogo eu desço, se eu for fazer alguma entrevista eu desço, converso, mas na hora do jogo eu vou ficar aqui em cima, cara, que eu quero poder torcer à vontade. Mas enfim, agora voltando ao elenco, por que eu falei tudo isso? Porque assim, o João Vitor, que estava no Flamengo, que era um cara que quando estava na base, ainda se espera muito dele, né? Porque é um cara grande, atlético, não é aquele pivô paradão, enfim, é um cara que agrega muito num time. Ele foi assim, teve um impacto imediato, tanto dentro da quadra quanto fora. Como eu disse, a torcida abraçou muito, e o João foi talvez ali o cara mais carismático. Todos os jogadores do São Paulo, eles tinham essa interação com a torcida de acabar o jogo, ganhando ou perdendo, vai lá na arquibancada, conversa, tira foto, atende o pessoal, criançada, enfim. Mas o João Vitor parece que foi algo assim. No primeiro jogo a torcida já começou aquele canto, né? Não é mole não, o João Vitor é melhor que o LeBron. Tanto que quando a torcida começou, eu virei pro Faro, que é o assessor de São Paulo, e falei, cara, o que eles estão falando? É isso mesmo? Tipo, E assim, a galera, beleza, né? Se empolgou. E eu achei que. Eu não sei detalhes, tá? Dessa negociação, mas acho que a diretoria poderia ter tentado manter o João ali, que seria interessante até por essa questão da torcida, que foi um cara que se identificou muito com a torcida. Ele, talvez pela questão de já ter jogado no Flamengo, ele percebeu isso e usou muito isso em favor dele. Já era um cara que chamava a torcida em momentos importantes ali. Às vezes eu me lembro de alguns jogos, São Paulo tá passando por momentos difíceis, ele dava um toco, uma enterrada, enfim, alguma coisa que trazia o público para junto do time, né? E assim, o time do São Paulo, ele foi tão bem nessa Liga Ouro, assim, ele se manteve bem, que se a gente pegar para analisar o time do ano passado, os quatro jogadores, eles permanecem em atividade no NBB. Você pode dizer, tudo bem, aumentou o número de times, consequentemente aumenta o número de vagas de emprego, vamos dizer assim, para esses jogadores, mas eles foram bem, né, no São Paulo, que foi o João Vitor, que foi para a Unifacisa, o Lucas, que foi para o Bauru, o Anderson Rodrigues, que também foi um cara que foi muito bem no São Paulo, foi para o Pato Basquete, o Thiaguinho, que fechou recentemente com o Rio Claro, fora os 3 jogadores, né, Jones, Danilo e o Igor, que permaneceram no São Paulo. Aí teve Sidão, que acho que está sem time ainda, o Stokes, que eu não consegui encontrar onde que ele foi, para onde que ele foi, o Drude, que está num projeto novo em Tatuí, o Benjamin, que foi para o Líbano, está no Atlas do Líbano, e o Ted, que se aposentou. Então, assim, os jogadores que foram bem no São Paulo, eles conseguiram se recolocar no NBB, além dos que permaneceram, né?
Agora, sobre o time desse ano, é um time bem interessante, assim, um time tem alguns jogadores já bastante experientes, que talvez não vão ter aquele gás de antigamente, caso do Chamel, tem o Murilo, que fechou recentemente, que jogou o último NBB pelo Botafogo, e fez o Paulista por Sorocaba, né, pela Liga Sorocabana. Tem caras bem interessantes, o Jorginho fez um Paulista, principalmente a parte final, né, dos playoffs, jogou muito bem. Tem o Jefferson e o Holloway, que são caras que vão ajudar bastante na parte ofensiva. O Holloway tá lesionado, ainda meio que uma incógnita, alguns falaram de 5 meses para voltar, enfim, não dá para saber direito ainda como é que vai ser. E é um time interessante. O Cassiano foi bem pro Campo Mourão, entrou muito bem. Campo Mourão tinha uma defesa bem legal e o Cassiano era um dos pilares dessa defesa, ajudava bastante o time nessa parte. Tem o Mamedes, que é um moleque novo do Pinheiro, que fez a base no Pinheiros, que estava ali meio que pedindo passagem, mas não estava conseguindo espaço. Talvez no São Paulo ele consiga um pouco mais de tempo de quadra. E aí tem os caras que vão ajudar ali no garrafão, né? O Curtis e o Murilo, além do Renan e do Jefferson, né? Que são os caras ali, o Curtis e o Murilo, que vão ajudar a completar os minutos. O Murilo vindo de muitos anos de lesão, mas muitas lesões, perdão, nos últimos anos. Mas eu acho que é um cara que joga muito basquete, é muito bom. Vamos esperar, torcer para que ele se recupere bem, que ele volte a encontrar o melhor basquete dele, porque em Sorocaba ele foi bem. Lógico que era o Paulista, era um outro time, um time numa outra situação, um time mais fraco, vamos dizer assim, que com todo respeito, mas é um time que era mais fraco, jogando no Campeonato Paulista, que é um torneio de pré-temporada, e que de certa forma jogou em função dele ali desde que ele chegou. E ele colocou bons números na Liga Sorocabana, e eu acho que ele pode ajudar bastante também esse time do São Paulo ali, comandando uma segunda unidade, enfim. Eu acho que tem um time que vai brigar bem, não vai chegar a brigar lá em cima, brigar por título. Isso daí, acho que se o torcedor estiver esperando isso, ele vai se frustrar. Mas eu acho que o São Paulo, como a gente falou do Corinthians, né, meio que mirar no que o Corinthians fez no ano passado, que era o primeiro ano, e conseguiu se classificar bem, conseguiu fazer uma campanha muito boa, chegou entre os primeiros, conseguiu depois fazer um playoff muito legal. O Corinthians classificou em quinto, depois tirou o Universo Brasília, né, nos playoffs, e não resistiu ali contra o Flamengo, não tinha muito o que fazer, né? Mas foi um time que fez uma campanha legal. Eu acho que o São Paulo pode tentar entrar nesse bolo ali os primeiros ali, né, Franca e Flamengo. Eu acho que entre esses dois times depois tem um gap assim, aí entra Pinheiros, Paulistano, Mogi, Corinthians, Botafogo, Bauru, o Minas, que se reforçou bastante. E eu acho que o São Paulo pode tentar entrar nesse bolo aí e beliscar alguma coisa nesse bolo, vamos dizer assim, de terceiro a, sei lá, 10º. Que aí, fala assim, nossa, 10º, mas muito, a distância entre esses times aí vai ser pequena. Eu acho que o São Paulo pode tentar entrar nesse bolo aí desses times. Aí é que tá, né? Você falou de fato, né? São jogadores que dá para render, né? Esses grandes nomes. Até por isso, por exemplo, o torcedor mais leigo, né, do basquete, vendo aí chegar Holloway, Chamel, Jefferson, agora o Murilo, né? Jogadores históricos do NBB, tem uma sensação de que a equipe vai brigar pelo título do NBB por conta desses jogadores, né? Mas ao mesmo momento, né, o pessoal que sabe um pouco mais, conhece um pouco mais do basquete, muitos antes, quando teve essa formação do elenco, comentaram, né, como é que essa equipe vai jogar, né, com o Holloway, Chamel, Jefferson, e chegando no Campeonato Paulista, né, se viu, por exemplo, partidas em que o Chamel não vinha jogando bem, né, e tinha o Holloway que se destacava mais, né, no playoff mesmo, por exemplo, contra Bauru, o Jorginho foi o cara da equipe, né, o Renan em muitas partidas foi esse jogador. Pelo que a gente viu, né, nesse Campeonato Paulista, dá para se dizer que pelas qualidades individuais que a equipe tem, né, não dá nem para comparar com
algumas outras equipes, tendo Jorginho, tendo Holloway, Chamel, o Renan atuando bem, né, em muitas partidas, Jefferson nas bolas de 3, essas qualidades individuais do São Paulo que fazem a equipe ser uma equipe forte, mas aí enfrentando as equipes mais complicadas, né, dessa temporada, Franca, Flamengo, vamos ver como é que vai vir o Minas, né, para essa temporada também, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Isso, a questão do São Paulo, assim, o São Paulo tem um técnico já muito antigo, muito experimentado, muito experiente no basquete brasileiro, um dos caras mais vencedores do basquete do Brasil, que é o Cláudio Mortari. Mortari talvez ele não se destaque tanto pela questão tática, que é um cara que vai mexer no jogo, enfim, mas ele consegue controlar muito bem o time, porque ele é um cara, vamos dizer assim, veiaco, né? Ele manja os caras, essa leitura do jogador... Oi, até para complementar isso que você falou, no jogo do São Paulo contra o Bauru, na panela de pressão, estava aqui, né? Eu sou de Bauru, então eu estava comentando o jogo para uma rádio, e o Mortari, na reta final do segundo quarto, ele pediu tempo, nem tinha prancheta lá para ele arrumar nada, ele parou o jogo só para dar bronca nos jogadores, e aí depois, no minuto seguinte, teve outro erro da equipe, ele parou de novo, você via do outro lado o Demetrius fazendo jogadas lá na prancheta, ele nem pegou a prancheta, foi lá, deu bronca de novo nos jogadores, queimou o tempo ali, dando bronca nos jogadores, é bem esse estilo mesmo que você falou. Ele talvez essa parte de tática do time fique mais a cargo do Enio Vec, do que para ele mesmo. Mas nessa parte, não é um cara que vai ficar lá só vamos lá, é o cara que vai dar essa bronca que você falou, vai encaixar os caras ali, é um cara mais boleirão ali, que vai ajustar o time dessa forma. Se ele conseguir fazer com que o time jogue coletivamente, e não só coletivamente, mas explorando essas características individuais, que, hoje tá bem o Chamel, bola no Chamel, vamos fazer o Chamel jogar. Hoje o Gé tá bem, então vamos dar bola no Gé, porque o Gé também, quando ele encaixa aquelas bolas de 3 dele, aí o cara sai, ele vai para dentro, põe o cara nas costas. Ele é um cara que, você é de Bauru, você viu isso de perto por anos aí. Jorginho numa fase boa, Renan é um cara muito consistente, né? Ele é um cara que não é um cara que vai ter altos e baixos, ele vai estar sempre ali, nota 7, nota 8, ele vai estar sempre fazendo o papel dele, em alguns jogos pontuando mais, outros menos, mas ele vai estar sempre mantendo um bom nível ali. O Holloway, quando voltar, aí tem o Jones, que é aquele jogador americano típico, né, que vai pegar a bola, mandar abrir, ele vai encontrar o arremesso dele. Enfim, Murilo também, a gente não sabe como vem. Eu, particularmente como torcedor, espero que ele venha bem, com muita saúde, que consiga se desenvolver no São Paulo. Enfim, se o São Paulo conseguir encontrar, né, cada jogador na sua noite e conseguir fazer com que esse cara jogue, eu acho que vai ser isso que vai manter o São Paulo nesse segundo pelotão. Primeiro, eu acho que é Franca e Flamengo, não tem muito como fugir disso. Minas tem muito potencial para encostar nesses três, eu acho, pelos nomes, pelo time, enfim. Não só Leandrinho e Alex, mas os outros jogadores. E a gente vai ver se ele vai... Que pelotão que vai estar o Minas. Mas, enfim, brigar aí com essa turma toda que eu falei aí de Bauru, Mogi, Pinheiros, Paulistano, para ficar nesse bolo do meio aí. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que mirar. Botafogo, enfim... esquece alguém depois de alguém xingar, né? Então tentar falar todo mundo desse bolo. Mas enfim, eu acredito muito nisso, que vai depender de como o time vai encontrar o seu melhor jogador na noite ali para brigar e ficar nesse bolo do meio da tabela. Um ponto que eu vi nesse Campeonato Paulista, né, do time do São Paulo, é que você tem sim, né, esses jogadores muito fortes, individualmente, né, falando do Jorginho, do Chamel, Holloway, principalmente, né, esses titulares aí, né, Jorginho, Chamel, Holloway, Jefferson e o Renan, mas a rotação da equipe está tendo umas dificuldades, né, para se organizar. Você vê, por exemplo, nessas séries aí dos playoffs, poucos jogadores vindos do banco, né, ajudaram muito a equipe. O Jalen Jones
fez alguns jogos ali com certa qualidade, mas aí não foi um cara que conseguiu ter essa consistência, né, nos playoffs, até mesmo no campeonato como um geral. O Douglas Courtz também, né, vendo para ser o reserva do Renan, tinha, né, essa qualidade técnica, essa qualidade defensiva, mas não conseguiu render, né, tanto quanto o Renan rendia, por exemplo, até mesmo no garrafão. Claro que o Murilo aí chega, pode ser um cara importante nesse quesito também, mas o Cassiano, você falou bem dele, né, é um jogador que tem qualidade sim, né, para mostrar, mas também não teve tanto tempo de jogo assim, até por conta do Jorginho, dependendo da noite do Jorginho também, o Jorginho atuava 40 minutos, né? Então o Cassiano não teve tanto esse espaço, né? Essa rotação, embora tenha tanta qualidade como um todo, né, individual do elenco, mas a rotação ainda não encaixou, né? Esses jogadores não tem um refresco, né, para esses jogadores da equipe titular, e levando em consideração que a gente tem o Chamel com 39, né, o Jefferson com 36, jogadores aí com uma idade um pouco mais avançada, é complicado, né, você ter aí chegar no NBB com a temporada inteira aí pela frente, exigir desses jogadores um jogo físico, né, como foi, por exemplo, a questão do jogo individual, né, uma coisa mais física, isso acaba complicando, né, as ambições da equipe. Se você, assim, uma coisa que eu reparei muito na Liga Ouro, o Mortari ele não é um cara que vai rodar muito o time, que vai rodar os 12 jogadores, a não ser que abra muito o placar para cima ou para baixo. Eu percebi que às vezes demorava 15 minutos para ele fazer uma troca no time. Às vezes o time titular jogava até o final do segundo quarto ali para ele começar a mexer. Então, acho que passa um pouco, talvez, pela característica dele. E também, aí opinião minha, o Paulista, a gente pode tirar muita coisa de base, mas ele é um torneio de pré-temporada, né? Eu vejo, assim, esses 5 titulares, né? Holloway, Chamel, o Jefferson, o Jorginho e o Renan, imagino. O Holloway machucado, mas enfim, no mundo ideal. Aí o Jones e o Cassiano, e o Kurtz e o Murilo. O Igor, ele não teve tanto tempo de quadra. Eu acho que ele merecia mais tempo de quadra, inclusive, no ano passado. No ano passado não, na Liga Ouro. Mas ele não tinha tanta sequência. Ele entrava bem ali e aqui, mas ele não conseguia aumentar esses minutos dele. O Mamedes, como eu falei, ele também não tinha muito tempo e muita experiência ali no Pinheiros, embora tenha feito toda a base lá, jogou muito na base, mas como profissional ele ainda não rendeu tanto. E tem o Nilo, né, o Nilo Júnior, que é um cara que jogou no Paraguai, aqui no Brasil ele jogava em alguns clubes, vamos dizer assim, de ligas por São Paulo, né, mas não é um cara que também muito experimentado, muito, embora já não é tão novinho, mas ele é um cara que que já tem muita rodagem nesse nível de NBB. Então eu imagino assim, vai ficar por esses jogadores que eu falei, né? Esses 9 jogadores, Holloway, Chamel, Jorginho, Renan, Jones, Cassiano, Kurtz e Murilo, e ele não vai trocar tanto, eu imagino aí, ele vai trabalhar com esses caras ao máximo. Eu lembro que no ano passado, na Liga Ouro, muitas vezes o Ted, que até aposentou, que já estava com 39 anos, também ficava bastante tempo na quadra. Mesmo às vezes assim, você vê que o cara tá cansado, mas era um cara que o Mortari confiava. Então, assim, quando ele confia nos jogadores, ele deixa o cara ali a exaustão mesmo. Ele não é o tipo de técnico que roda tanto os caras, não. Ele vai deixando ali. Então, eu acho que é um pouco disso. E sim, né, o elenco ele ainda tá curto ali, né? Se você for parar para pensar, tem 9 jogadores, um machucado, já você fala assim, pô, tem 8 e o cara vai dar mais minutos. Eu imagino que sejam esses aí que eu falei. Até porque é complicado, né? Você tem esse corpo mais experiente, né, de atletas. Isso também pode ajudar, né, a entrada desses mais jovens aí na rotação em necessidade, né? Como pode vir a ter, né, com a lesão do Holland, que vai ficar provavelmente aí até o final do ano, por conta da lesão no ombro.
dá, né, essa oportunidade para esses jogadores mais jovens. Tá interessante, né, porque no podcast do Paulistano, eu fiz com o Vinícius Guimarães, a gente comentou um pouco da base, né, da utilização da base, inclusive. Você falou do Mamedes vindo do Pinheiros, né, o Pinheiros que utiliza muito pouco, né, a quantidade de jogadores que tem, né, formados à base com qualidade para jogar, né, no Pinheiros, a equipe de lá usa pouco, né, e o Mamedes chega com essa tarimba, né, vindo do Pinheiros, e que poderia até ter, né, um pouco mais de espaço no elenco, não fosse aí esse grande número de jogadores que a equipe tem, né, o Jefferson, o Renan podendo jogar tanto de 5 como de 4, né, é uma coisa que tira, né, essa oportunidade também do jogador mais jovem. No caso ele tá atrás desses caras aí, principalmente do Jefferson e do Renan, né, que vai, como você disse, pode fazer as duas funções. Com essa lesão do Holloway, provavelmente o Jones ali vá para o time titular e talvez sobra um pouco mais de espaço ali para o Igor, para completar minutos. Não sei como é que vai fazer o Mortari nesse primeiro momento sem o Holloway, né? Até porque o NBB é mais longo, né, do que, por exemplo, o Campeonato Paulista, né, então você exigir que os jogadores atuem aí por 40, 38 minutos por partida, todos os jogos também não dá, né, então tem que ter essa variação, esse trabalho também no elenco como um todo, né, o São Paulo que vai estrear contra o Corinthians, né, nesse clássico adotado do futebol, mas que já teve no basquete, né, antigamente, estreando aí no dia 15, né, no Vladimir Marques. Você vai estar nesse jogo lá ou não? Então, só pode entrar corintiano, né? Mas vai com a camisa do Corinthians lá. Não, com a camisa não, pô, mas eu vou. Não, mas eu vou. Provavelmente eu vou como imprensa. Eu acho que eu vou como imprensa. Sim. Vai cobrir profissionalmente, sem torcer. Mas, ó, só pra voltando à questão do Mortari sobre ele fazer. Rodar o jogo. No jogo contra a Franca, eu peguei um jogo aleatório aqui um jogo da primeira fase do Paulista, só para ter como base, né? Os titulares foram Holloway, Chamel, Jefferson, Jorginho e Renan. Todos eles jogaram mais de 28 minutos. O Jorginho jogou 39,57, o Chamel 37, o Holloway 36, o Renan 35, só o Jé, que jogou menos de 30, que jogou 28. Aí o Jones jogou 13, e aí o Cassiano 4 e o Curtis 4. Os outros nem jogaram, né? O Nilo. Isso na primeira fase, né? Foi na primeira fase, é um jogo de agosto. Eu peguei um jogo qualquer aqui, só para ter como base. E o São Paulo tomou aqui 18 pontos nesse jogo, de diferença. Perdeu para a Franca aí de 93 a 75. Então, mesmo com o jogo... Eu não sei como... Esse jogo eu não assisti, tá? Para falar aqui. Não sei se abriu no final, no começo, enfim. Mas mesmo um jogo assim aberto, você consegue tirar com base que ele não roda tanto time. Então entra um pouco do jeitão do Mortari de levar o time, e também entra isso que você falou. Eu acho que tem um time, um elenco titular já bastante experiente, e mais alguns jogadores no banco, e os outros ainda precisando de mais rodagem. E eu espero que eles tenham nesse ano com o São Paulo, né? Eu espero que eles consigam jogar, porque tanto o Mamedes quanto o Igor são caras novos que precisam jogar para se desenvolverem, né? Uhum. E principalmente na questão defensiva, né? Se a gente for falar, o time passando tanto tempo, né, em quadra, o Jorginho, esses jogadores mais experientes, Chamel, Jefferson, o Jefferson no Bauru, né, atuando por Bauru, já não estava tendo tanta condição de atuar por tantos minutos assim, e no São Paulo ele está sendo utilizado bastante. Tendo essa necessidade, né, de utilizar esses jogadores por mais tempo de quadra, isso acaba pecando muito defensivamente, né? Era até uma outra questão feita quando se anunciou, né, essas chegadas para a equipe do São Paulo, a questão defensiva da equipe, né, que tem, de fato, uma qualidade de ataque muito forte, né, com esses jogadores de bom nível individual, mas defensivamente pode pecar, né, pode ter dificuldades.
E com esse cansaço maior, esse maior tempo de quadra, os jogadores vão decaindo, né? Vai caindo o nível de intensidade dos jogadores na marcação, por exemplo, e isso pode custar caro, né, para a equipe nas partidas, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente pode considerar que pode ser um ponto fraco, né, da equipe. Sim, principalmente no final do jogo, porque se o cara, hoje em dia já praticamente não se marca zona, que é uma defesa que você consegue ali, você não cansa tanto marcando, é praticamente o jogo todo uma defesa individual, ou seja, você não vai parar na defesa, você vai cansar o jogador. Então, se ele jogou já, chega no final do jogo ali com 28, 30 minutos nas costas, já defendendo muito, na hora que o jogo precisar ali, que você precisa ter perna, talvez vá faltar, né? O cara vai chegar no final já esgotado. Então, é uma coisa a se pensar assim, esse rodízio, né? Se descansar os atletas para o final do jogo, que é a hora do vamos ver mesmo. E o time do São Paulo, pela qualidade ofensiva que tem, é muito provável que chegue sempre no final do jogo ali, com o jogo sendo disputado ainda, né? Chegue para definir o jogo nos momentos finais. Então eu imagino que vai ser algo realmente que o São Paulo vai precisar, uma atenção, um cuidado que o São Paulo vai ter que ter durante o NBB. Sim, até porque a gente comentava nos podcasts anteriores, né, o especial até, da montagem do elenco do São Paulo, é que o time tem potencial aí para fazer um jogo com 90 pontos, até chegar em 100 pontos, né, mas pode também tomar 90 pontos e tomar 100 pontos. Né? Os jogadores, os principais que você disse, né, Holloway, Chamel, o Gé, eles não são caras eles são caras muito mais lembrados pela qualidade ofensiva do que pela qualidade defensiva. Não que eles sejam ruins na defesa, mas não é a característica principal do basquete desses caras. Você não vai falar assim, pô, tem que marcar alguém, vou pôr o Holloway para marcar esse cara. Não, você vai, no caso da época do Pinheiro, botava o Bennett para marcar, né, o principal jogador, o adversário. Mogi, por exemplo, o Chamel tinha lá por muito tempo, né? Ano passado tinha o Jimmy. Então, assim, sempre vai ter um outro cara que vai ser o que vai. Eles sempre tiveram bons defensores juntos para pegar aquele principal adversário ali. E no São Paulo realmente vai ser algo a se pensar, né? Como é que vai encaixar quando pegar um time com 2, 3 bons também jogadores no ataque. Caso de Flamengo, enfim, Franca, que são times que não dependem tanto de um único jogador, né? Que é mais difícil de você marcar. E talvez até por isso, até já no Campeonato Paulista, a gente teve o Jorginho e o Renan se destacando. Né? O Renan é um cara, dentro desse quinteto inicial aí do São Paulo, é um dos principais jogadores defensivamente falando, né, da equipe, e que rende também do outro lado da quadra. O Jorginho é um armador alto, né, que em comparação com os outros, né, pelo menos do estadual, ele sobressai, né, nesse quesito, pode interceptar bolas, pode até mesmo, ele marcava até pivô, né, em alguns momentos, então um jogador que tem essa condição, né, por conta da estatura e tudo mais, e que puxa contra-ataque também com menos passadas do que outros jogadores, né? Então, até por isso, esses dois caras, né, foram, né, os destaques do São Paulo no Paulista. Não sei se você vê, se isso tem a ver também. Sim, tem. O Renan e o Jorginho, principalmente o Renan, essa característica defensiva nele, já diferente dos outros dois, é um cara mais equilibrado. Você não vai falar que ele é um Chilton ali que vai se destacar muito na defesa e não tanto no ataque, mas ele é um cara que você sabe que ele vai estar ali na defesa, que ele vai cobrir, que ele vai, num eventual pick and roll ali, ele vai se virar para marcar um lateral, um armador, e o Jorginho é a mesma coisa, se precisar trocar, ele se vira também para marcar um pivô ou um cara mais alto, porque ele também é um armador que não é baixo, né? Ele deve ter mais de 1,90 ali tranquilo, é um cara com uma envergadura boa, então ele consegue se virar bem na defesa e defendendo mais de uma posição. Então, é lógico que o Jorginho teve um boom nesse final de Paulista com atuações ofensivas muito boas, mas é um cara que dá para se contar muito com ele na defesa também. E até mantendo, né, essa conversa no Jorginho, a temporada passada dele no Paulistano, muita gente não gostou, né? Porque esperava mais dele, né? Ele
começou como o principal, né, jogador da equipe, mas aos poucos foi perdendo espaço, né? Até mesmo foi para o banco, né? Na rotação perdeu minutagens, o Iago começou a jogar mais que ele, o Léo Mendel teve que puxar responsabilidade para a equipe do paulistano. Essa oportunidade que ele tem aqui no São Paulo, você vê como uma oportunidade, a principal oportunidade dele para ele deslanchar, né, de vez na carreira aqui no basquete brasileiro? Eu acho que sim, e como a gente já falou bastante, né, ele vai ter outros jogadores que são caras que vão no ataque, que não vão sentir um jogo grande, não que no Paulistano isso aconteceu, mas como você falou, ele já começou com esse peso de ser o cara ali, por ter passagem embora rápida, mas teve uma passagem nos Estados Unidos, veio já desde a base com muito destaque, carreira na seleção de base também muito vitoriosa, um cara que se espera muito, então talvez ele pode ter sentido isso, né, de ter essa dificuldade na transição pro basquete adulto, e embora teve uma carreira, já teve uma carreira legal, uma carreira boa, já estava naquele paulistano que era basicamente um time que estava um dos maiores do Brasil na época, que estava sempre batendo na trave, tá acostumado a jogar em time grande. E não sei o que aconteceu no paulistano, mas eu acho que nesse começo, principalmente, ele vai saber que num jogo ali ele vai poder dividir essa responsabilidade com o Chamel, com o Gé, com o Renan, com o Jones, com o Murilo, enfim, vai ter um time ali bem rodado, bem experiente, para deixar ele tranquilo e trabalhar sem tanta pressão, né? E eu acho que é uma oportunidade muito legal para ele, né? Para deslanchar como armador. Poxa vida, se você é o armador, você chega, passou o meio da quadra, você vê que de um lado tá o Jefferson, do outro lado tá o Chamel, do seu lado tá o Holloway. Pô, você vai botar essa bola para qualquer um deles ali e o cara vai jogar. Para você fazer esse time jogar, é até mais tranquilo. Quer dizer, você olha para um lado, tem um cara que você sabe que ele não vai chutar, você sabe que o cara ali. Agora, esses caras, de onde eles pegarem a bola, eles conseguem se virar. Então, pro armador, eu acho que facilita muito ter esse nível de jogador do lado, né? Você tem um time cascudo, né? Mas para você trabalhar, né, para um jogador como o Jorginho, que embora tenha aí, né, já certa rodagem no basquete, mas tem pouca idade, né? 23 anos ainda, muito jovem. Ter esses jogadores mesmo de experiência ajuda até mesmo a melhorar o jogo do Jorginho individual, né? Contra Bauru, por exemplo, fez uma virada incrível, né? No quarto período, muito por conta dessa atuação do Jorginho, da equipe demonstrar muita experiência para a leitura de jogo e de deixar o Jorginho com condições para fazer a virada. Você ter esse elenco cascudo, eu acredito que o Flamengo é um time cascudo por ter, né, o Marquinhos, tem o Olivinha, né, jogadores, dois dos mais experientes, assim, mais vencedores, né, da história do NBB. O Minas, também agora com esse elenco novo, com Alex, Chilton, Leandrinho, também é esse elenco cascudo, mas o São Paulo também se encaixa, né, nessa condição de time cascudo, que pode ser um ponto positivo para a equipe, né, em termos de saber controlar o jogo, controlar as situações, né? Sim, inclusive esse jogo contra a Franca, que o Jorginho ali foi o principal responsável pela virada, foi um jogo, principalmente aquele momento ali no final do jogo, que o São Paulo fez a virada, que era aquilo que eu falei mais no começo, que se o time conseguir encontrar o jogador que está bem no momento do jogo e jogar em função desse cara, que um dia vai ser um dia vai ser outro, pela qualidade que tem o elenco, esse jogo foi um bom exemplo disso, né? Era o Jorginho que estava virando as bolas, era o Jorginho que estava conseguindo atacar Bauru, hora cortando, hora arremessando, enfim. Então, vamos dar essa bola para ele e vamos fazer com que ele jogue, com que ele tenha espaço para jogar. E esse jogo foi até um exemplo disso, né? De que o São Paulo talvez já esteja encontrando esse estilo de jogo, né? De encontrar quem tá bem na noite ali e servir esse cara. E como você falou, ele vai ter agora um time cascudo para ele jogar ali até um pouquinho mais resguardado, né? Sabendo que vai dividir a responsabilidade com esses caras. Falando desse jogo, até eu lembro que o Jorginho,
quando tinha acabado o primeiro tempo, ele tinha feito 4 pontos. Aí do segundo tempo ele fez 28. Então foi o grande dínamo aí dessa reviravolta do São Paulo aí que culminou na ida para a prorrogação e depois na vitória heróica aí para cima de Bauru, na panela de pressão, levando a equipe para a semifinal aí, embora tenha perdido para a Franca, né, depois. Até falando de Franca, né, vamos dar aí, chegando nas proximidades aqui dos 50 minutos de programa, Jadiel, a gente tem aí um NBB que são 16 equipes, mas o nível técnico, pelo menos a competitividade, aparentemente, ela vai ser maior do que até mesmo a gente poderia esperar, né? Com mais times. Geralmente, quando se aumenta o número de times, o nível, a qualidade também cai, mas aparentemente o nível vai ser mantido, né? Sim, como eu falei no começo, tem ali Franca e Flamengo um degrau acima, mas se você parar para pensar do terceiro ao 11º, 12º, a diferença de você ser o time que vai se classificar em terceiro ou quarto para você ser o nono, 10º vai ser pequena, pode ter certeza disso. Se não, talvez um número de vitórias, mas ali no olho, na qualidade do time, você, para quem for acompanhar os jogos, vai ver que não tem tanta diferença. Como já foi assim também no ano passado, né? Se não foi um playoff como foi nos outros anos tão equilibrado, nós tivemos 2 anos de playoffs no quesito de equilíbrio, tanto em 2016 quanto 2017 e 2018, que foram dos mais equilibrados da história do NBB. No ano passado talvez não tenha sido tão equilibrado, você olhava antes do playoff acontecer, você já sabia, já tinha uma boa ideia de quem iria vencer, talvez tirando ali Pinheiros e Botafogo, que Botafogo passou quando não era favorito, e Basquete Cearense e Paulistano. Todas as outras séries você já imaginava ali quem poderia ganhar. Então, talvez não mantenha esse equilíbrio tanto na fase final, mas pode ter certeza que na temporada regular, assim como foi no ano passado, como eu ia dizendo, muito, muito equilibrado, né? No ano passado, na temporada regular, tirando o Pinheiros, que deu uma escapada ali junto com Franca e Flamengo, de Mogi para baixo ali foi bem parelho, né, a classificação dos times. Então eu acredito que vai ser algo parecido esse ano. Vai ter ali Franca e Flamengo, talvez com Minas encostando, Pinheiros e Mogi também eu vejo um pouquinho. Mogi reformulou, né, mas eu gosto do trabalho do Guerrinha. Enfim, com Pinheiros, que já vem bem do ano passado, eu acho que tirando esses times aí vai ser um bolo bem, bem disputado da 4ª posição até 11ª, 12ª ali, vai ser bem disputado. Seu palpite aí pro São Paulo, onde que ele vai chegar? Tem pouco campeonato pela frente, né? Nem começou. Não, mas vamos lá. A 6ª colocação, vai. Vamos cravou até o número, pô. Mas eu acho que ele vai ficar nesse bolo. Eu acho que ele vai ficar nesse bolo dele pra cima, ali, mais perto do. Aí já é torcida, né? Para que ele fique ali na parte de cima desse bolo ali. Eu acho que primeiro e segundo não tem como, mas de terceira a sexta ali eu acho que seria interessante. Vai ser bem difícil, né? São muitos jogos. Como a gente já destacou, a equipe de mais idade, já tem uma lesão de um dos principais jogadores no começo da temporada, que vai, pelo menos até o começo do ano que vem, ele tá fora, né? A previsão é que ele volte em fevereiro, já para o meio, para o fim do turno, né? Do segundo turno. Então, enfim, mas eu vou torcer para que o São Paulo encaixe aí uma temporada legal. Acho que é o que importa, né? Para você é o início de projeto ainda, né? Tá aí no sua segunda temporada, né? Sendo que na temporada passada o time começou praticamente aí já nesse ano, né? A Liga Ouro começou em janeiro, né? A Liga Ouro. Então o projeto mesmo está no seu primeiro ano ainda, já com nomes interessantes, né? Para
auxiliar aí a chamar a torcida, né? Inclusive, para ter essa solidificar, né, o projeto do São Paulo dentro do clube, né? Acho que essa é o objetivo inicial, né, para essa temporada. Ah, sim, eu falei sexta, assim, mas como torcida e tal, se você for analisar tudo, você fala assim, tem 16 times, vamos supor aí que o São Paulo feche 12º, 13º ali, num pelotão ali com o Rio Claro, São José, enfim, que são os times que estão um pouquinho abaixo, talvez, até em termos de investimento. Unifacisa, Pato, beleza. Você vai falar assim, poxa, foi ruim? Não, é o primeiro ano do time. Mas os caras são experientes, mas ainda assim o grupo é novo. A gente falou, só do ano passado para esse ano, quem permaneceu foram 3 jogadores, que são 3 jogadores que vão ser reservas, né? 3 não, perdão, só 2 jogadores, que é o Jones e o Igor, que o Igor não vai jogar tanto assim. Então, é um grupo muito novo, né? O São Paulo tá, eu acho que mais nesse primeiro ano, como você disse, para solidificar, sem querer fazer loucura, não, a gente vai entrar aqui para ser campeão e não sei o quê. Eu acho que esse primeiro ano, como você disse, é para solidificar, para a torcida aprender ali a ter mais esse esporte, né? Não aprender o jogo em si, mas deve ter muito São Paulo, tem muito São Paulo que gosta de basquete, mas enfim, ter a cultura de ir ao ginásio. Vocês sempre falam isso aqui, né? O Lucas sempre fala que e realmente é isso, para aproximar o sócio do clube, que é o cara que frequenta ali, a abraçar esse time. E eu acho que é a partir disso começar a planejar para coisas maiores. Mas eu acho que nesse primeiro, até no segundo ano, é para se firmar ali, fazer com que o torcedor compre a ideia, fazer com que o time vá pegando casca, né, vai pegando uma identificação. E aí, a partir disso, tentar coisas maiores, né? Sim, tem que seguir esse projeto, né? Outras equipes, né? Outros clubes de futebol também seguiram, né? Nessa atuada. Você falou do Corinthians, tem o Botafogo também, outro exemplo interessante, né? Botafogo é o melhor exemplo, eu acho, de time. Sim. Tirando o Flamengo que está desde o começo, né? Mas daquilo que a gente falou no começo, de time de camisa que subiu. Que o Corinthians é muito novo e o Corinthians conseguiu já um resultado de cara melhor. Mas, como assim, aquela coisa de paciência, de ir melhorando aos poucos. Até por uma questão de grana, né? Eu imagino que o Flamengo não tem. O Flamengo não, perdão, o Botafogo não tem aquela condição que, por exemplo, o Corinthians tem, que o São Paulo está tendo. Então eles foram aos poucos, contratando jogadores pontuais aqui e ali, caras que tinham potencial, mas que ainda não tinham desabrochado, né? Como o caso do Cauê, do Coelho. Enfim, foi uma construção muito legal que o time teve. Desculpa te interromper, pode continuar. É exatamente isso mesmo, né? Com exceção do Vasco, né? A gente tem esses bons exemplos aí vindo do futebol, que o São Paulo seja aí outro desses exemplos, daqui a alguns anos também seja lembrado, né? Quando a gente for falar de bons projetos de clubes de futebol que também estão no basquete. Jadiel, muito obrigado, né, por você aceitar, né, esse convite de participar do podcast para falar do São Paulo. É sempre legal a gente ter aqui o mundo do basquete eu acompanhava faz muito tempo que eu acompanho o mundo do basquete. Eu estava, acho que lá no ensino médio, cara, eu acompanho o mundo do basquete. O mundo esse ano fez 5 anos. 5 anos de mundo. 2014 nós começamos. Mas faz tempo. E antes a gente, boa parte do pessoal do mundo fazia parte do Draft Brasil, que eu imagino ter sido a coisa o blog, foi o podcast, quase certeza que o podcast mais antigo, o primeiro podcast do mundo, enfim, do finado draft foi em 2010, 2011, não sei, não lembro agora. E antes nós fazíamos uma coisa lá chamada Rádio, que era um podcast que não tinha esse nome na época. Que isso foi em 2007. Eu lembro disso que eu estava na faculdade, olha só. Então eu lembro que na época da faculdade a gente fazia o Rádio Mundo Basquete, que foi em 2007. Isso foi quando eu estava começando a escrever sobre basquete. Então, que bom que você já acompanha faz tempo. Isso aqui tudo era mato ainda, né? Isso tudo era mato.
Valeu, Jadiel. Eu que agradeço, cara, muito feliz pelo convite de verdade, de poder falar tanto assim do São Paulo, e falar de basquete, que é uma coisa que eu gosto bastante, ainda mais do São Paulo, que eu tô bastante feliz que o time tenha feito um time. Tô torcendo bastante, como eu disse, né, não esperava torcer tanto assim pelo basquete do São Paulo. E, enfim, para você que não nos segue ainda, a gente está no Instagram, a gente também está no Twitter e no Facebook. No Twitter a gente produz muito mais conteúdo, até pela agilidade da ferramenta. @mondobasquete. Sigam e, enfim, aproveitem bastante. Como eu vou roubar aqui, aproveitar que o Guanais não está, e vou dizer para vocês, frequentem os ginásios. Se você tem ginásio perto da sua casa, aproveite. O basquete brasileiro precisa muito da gente, que a gente faz isso aqui de cobrir, de escrever sobre, fazer podcast, mas a gente faz tudo isso porque a gente gosta muito e no fundo a gente é torcedor. Ou como diria o pessoal do Bola Presa, nós somos jogadores frustrados. Então a gente faz tudo que a gente gosta muito. E se você gosta, então valorize o basquete, vá aos ginásios, quem puder, assine o DAZN, assiste na TV, consome pelo Facebook, porque a Liga faz um trabalho muito legal, muito bacana, um esforço, né, para divulgar o basquete. E como a gente estava falando agora, a gente estava aqui quando tudo isso era mato, quando não tinha transmissão, quando nem NBA tinha transmissão direito, era um jogo de vez em quando, aí era um jogo por semana na ESPN, isso para quem tinha dinheiro para pagar. Hoje é bem mais fácil. Então, assim, aproveite, cara. Aproveite, se você é mais novo, aproveite que você está vivendo uma época muito legal para quem gosta de acompanhar basquete, porque tem basquete em tudo que é lugar. Pois é, muito obrigado novamente, Jadiel. Já que você já falou para o torcedor ao ginásio, eu fico aqui com um recadinho para vocês também consumirem o conteúdo da mídia independente, a mídia alternativa, basqueteira, sempre os melhores conteúdos também que você pode conferir da sua equipe, das outras equipes, tem sempre um trabalho muito legal sendo feito. No mais, aí a gente encerra mais uma edição do podcast. Para quem nos acompanha diariamente, a gente tem aí mais um time para se falar, né? O podcast agora da Unifacisa, com um convidado também especial, Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, vai falar do Unifacisa, sua paixão de Campina Grande. Ainda a gente vai ter mais um podcast geral que vocês aí não perdem por esperar, vai ser muito legal também. No mais, aí fica o meu abraço para todos e até a próxima.